Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 4. Diz o texto bíblico: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá uma grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres, e a outro a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que cada um deseja. Irmãos, nós estamos nos aproximando do final dessa série que nós começamos aí no início do ano, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então nós estamos desde o início do ano, desde janeiro, falando sobre essa pessoa do Espírito Santo, num aspecto mais prático do que doutrinário, do que teológico. Evidentemente a gente tem abordado alguns pontos teológicos, mas a minha preocupação era trazer um aspecto mais prático no que se refere à pessoa do Espírito Santo atuando na nossa vida como cristãos. E se a gente olhar para o caminho que a gente percorreu até aqui durante todas as mensagens, essa já é a 6ª mensagem, podemos perceber como Deus nos conduziu por uma progressão muito clara no entendimento em relação a isso, né? Primeiro, a gente entende que a nossa vida, ela está oculta em Cristo, escondida em Cristo por meio desse Espírito. E entender isso é tão importante para a gente ter uma vida diante de Deus de forma íntegra. Porque antes de qualquer prática vem a identidade. E a nossa identidade só pode ser encontrada em Cristo. Isso só acontece por meio da revelação do Espírito de Deus na nossa vida, abrindo os nossos olhos para quem nós somos em Cristo. Então, a vida cristã ela começa com essa união com Cristo através do Espírito. Depois a gente percebeu como que o Espírito nos vivifica. Então, a gente olhou ali em Ezequiel que aqueles que estavam mortos é uma simbologia, uma amostra daqueles que estão mortos espiritualmente. Eles são levantados unicamente pelo Espírito, pela graça soberana de Deus, para experimentar e viver essa nova vida em Deus. Em seguida a gente aprendeu que o Espírito não só nos vivifica, mas que ele passa a habitar dentro de nós. Então nós temos um Espírito Santo morando dentro do nosso coração a partir da conversão. E esse Espírito, ele jorra como águas vivas, como diz o texto de João que nós abordamos, Jesus falando, que o Espírito passa a jorrar águas vivas de dentro de nós, de todo aquele que crê. E aí a gente entende que esse Espírito, a partir desse entendimento de que ele é uma água viva jorrando, esse Espírito ele não é obtido, Deus não nos dá esse Espírito para retenção, para a gente nos satisfazer, para a gente ter prazer somente, êxtase nele, mas é para transbordar, para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Depois nós abordamos lá em Efésios a consolação que Deus nos dá através desse Espírito pela verdade de que nós somos selados, que nós somos garantidos. Então, isso está intimamente ligado com aquilo que nós cremos na teologia reformada sobre a salvação eterna. Então, as nossas quedas diante do Evangelho não nos fazem perder essa salvação, porque há um Espírito habitando dentro de nós. Isso nos dá a consciência de que nós somos selados, somos guardados
por Deus, por esse Espírito. A nossa segurança não está no quão perfeito nós conseguimos ser nessa vida. A nossa segurança está na promessa, na fidelidade, na aliança que Deus faz conosco através desse selo do Espírito. E na última mensagem a gente compreendeu que, apesar dessa segurança que Deus nos dá, nós somos chamados a viver continuamente cheios desse Espírito. Somos chamados a transbordar, ser cheios, viver uma plenitude do Espírito. Não é um evento isolado, não é algo que acontece esporadicamente, mas é algo que pode ser experimentado todos os dias através de uma vida equilibrada e governada por Deus. Então a gente compreendeu essa progressão que Deus nos levou no entendimento da pessoa do Espírito Santo. E agora, nessa penúltima mensagem, nós vamos ter uma última ainda, mas nessa penúltima mensagem surge a pergunta natural: se o Espírito nos deu vida, se o Espírito ele habita em nós, se ele nos selou, nos garantiu a vida eterna, e é ele que nos enche para viver em plenitude com Deus, para que ele faz isso? Qual é o propósito? Qual é o benefício de Deus nos salvar, passar a habitar dentro de nós, nos garantir a salvação eterna e nos encher continuamente? Para que Deus faz isso? Para que Ele nos enche do seu Espírito? E a resposta está nesse texto que Paulo orienta aqui a igreja de Corinto. Aliás, ele está corrigindo uma doutrina errada aqui em Corinto também. Nós vamos falar sobre isso. Mas a resposta está claramente aqui. A resposta, ela aparece de forma clara que Deus nos capacita, inclusive com dons, com carismas, com habilidades do Espírito, para edificação da igreja, para o avanço da missão de Deus no mundo. Então é claro para nós que o Espírito só nos foi dado, Deus nos salva, Deus nos vivifica, Deus nos enche, Deus faz com que as águas do seu trono jorrem do nosso interior por meio do Espírito. Deus nos garante a salvação eterna independente do nosso comportamento. Para quê? Para edificar a igreja e para o avanço do Evangelho no mundo. Então a nossa ênfase aqui nessa manhã não é meditar sobre a diversidade de dons. Você que é um cristão um pouco mais antigo, você já sabe disso, que existem diversidade de dons. Existem até uns dons meio polêmicos aí, oração em línguas, profecia, etc. Mas a nossa ideia não é abordar esse ponto da carta. A nossa ideia é abordar por que há essa diversidade. Por que Deus dá à igreja e àquele que é salvo um dom diferente para cada um? Por que há essa diversidade se o Espírito Santo é o mesmo? Se é o mesmo Deus? Se é a mesma fonte? Para que propósito? Então a nossa ideia é justamente trazer um respaldo bíblico para esse propósito, que é a edificação do corpo e o testemunho do Evangelho no mundo. Se a gente olhar para a igreja, historicamente, a igreja de Corinto, essa era uma igreja muito vibrante. Era uma igreja, se fosse nos nossos dias, se a gente fosse comparar, era uma igreja neopentecostal ou pentecostal. Há uma diversidade de dons, há uma manifestação no culto. E Paulo vem para corrigir, inclusive, isso. Ele vem para dizer que a igreja, o culto, existem ordens. Então ele vem para corrigir essas manifestações. Mas se a gente fosse comparar, era uma igreja assim. Mas, apesar de ser uma igreja vibrante, ela é também uma igreja muito imatura. Por quê? Porque nessa igreja havia muita divisão. Essa igreja tinha até grupos ali que falavam: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, uns mais espirituais falavam: eu sou de Jesus, né? Não tem pastor, meu pastor é Jesus. Então, tinha alguns lá na igreja de Corinto, para você ver aonde vai essa ideia de hoje, né? Mas existia essa divisão, existia esse orgulho e existia ali na igreja uma competição espiritual. E os dons estavam presentes, faziam parte dessa competição espiritual. Eles eram usados aqui nessa igreja como um instrumento de exaltação pessoal. Então muitos se orgulhavam do dom e eles ficavam nessa disputa para avaliar qual dom era mais importante, qual dom Deus honrava mais. E aí Paulo vem para corrigir isso na igreja, lembrando de 3 coisas fundamentais para eles. Primeiro, os dons são diversos.
Segundo, a fonte é a mesma. E terceiro, o propósito é um só. Então, independente se existem diferentes dons, há um só que concede esse dom. E ele fala por que ele concede esse dom. Qual é o propósito desse dom? O crescimento da igreja, alinhamento da igreja, avanço do evangelho. Então, a gente leu aqui no versículo 4, Paulo falando, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, os dons, a capacidade que Deus dá a cada pessoa, a habilidade que Deus derrama sobre cada coração convertido, nunca foi dado para criar algum tipo de hierarquia espiritual, mas é para criar um ambiente onde há uma unidade espiritual. Inclusive, ele vai falar isso lá na carta de Efésios, no capítulo 4, dizendo que quando Deus subiu aos céus, derramou dons sobre a igreja. E aí ele vai discorrendo no capítulo 4 e vai dizer, para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, para crescimento, para aperfeiçoar, para vincular, para trazer um ambiente aperfeiçoado. Agora, quando nós pegamos esses dons e transformamos ele em status espiritual, nós corremos o risco de distorcer completamente o propósito dos dons. E é justamente isso que gera a divisão da igreja, que gera divisão entre a igreja, que gera divisão entre os irmãos. É esse exatamente o problema de Corinto. Os irmãos estavam pegando os dons para elevar o status espiritual e isso ocasionava em divisão, em facção. Então Paulo corrige isso, mostrando que o corpo é um. E que o corpo só funciona quando cada membro, cada pessoa que está ali envolvida no culto público, na igreja, reconhece a sua dependência um do outro. E como ele faz isso? Dizendo, há um só Espírito. E o propósito é a edificação. Então, meus irmãos, a verdadeira espiritualidade, ela não está medida pelo quanto o nosso dom se destaca dos demais. A verdadeira espiritualidade, ela é medida na vida da igreja pelo quanto eu estou disposto a usar o meu dom para edificar uns aos outros. E é por isso que o primeiro ponto que a gente coloca aqui, para a gente meditar, é sobre essa diversidade dos dons. Por que Deus derrama dons diferentes para diferentes pessoas? Porque Ele é sábio, porque Ele sabe do que a sua igreja precisa, porque Ele sabe do que nós precisamos uns dos outros. Então Paulo começa falando isso, há diversidade, mas o Espírito é o mesmo. Entenda que o Espírito é o mesmo. Então na progressão do nosso entendimento que nós estamos construindo sobre a pessoa do Espírito, a gente pode olhar esse texto à luz do que a gente já viu antes, do que nós falamos antes, que o Espírito nos foi dado para transbordar. E a gente observa que Paulo está dizendo que ter diferentes dons significa que Deus deliberadamente distribui dons diferentes justamente para nós transbordarmos na vida uns dos outros e para sermos interdependentes uns dos outros, sabendo que eu preciso do meu irmão para ser edificado e que eu também sou um instrumento de Deus para edificar o meu irmão. A igreja, meus irmãos, o corpo de Cristo, ele nunca foi projetado para funcionar com uniformidade. Nunca. Às vezes você olha algumas igrejas, alguns pastores, você vai perceber que eles falam igual, se vestem igual, se comportam igual. Mas esse nunca foi o projeto de Deus. O projeto de Deus é completude. O projeto de Deus é que na diversidade haja combinação. O projeto de Deus é que nas diferenças haja interdependência. O projeto de Deus é que cada um de nós, com as nossas particularidades, com as nossas habilidades diferentes, possamos ser conectivos, possamos estar conectados no crescimento, no avanço e no aperfeiçoamento uns dos outros. Paulo vai abordar esse tema também lá na carta aos Romanos, no capítulo 12. E ele começa esse capítulo dizendo, olha, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação
Mas o que é mais interessante que Paulo fala nesse texto, que a gente fica preso somente aos versículos 1 e 2, onde ele fala da transformação, é que Paulo está tratando justamente sobre dons, sobre a nossa capacidade de nos enxergarmos, entendermos quem nós somos em Deus para a edificação do corpo. Ele vai falar sobre liderança lá, ele vai falar sobre dom de misericórdia, ele vai falar sobre dom de doação. Ele está tratando justamente sobre habilidades, sobre os carismas que Deus derrama sobre a vida de cada um. Então, não se conforme com o mundo, porque o mundo quer te tornar igual, o mundo quer te tornar uniforme, mas Deus, Ele quer que as nossas diferenças se completem uns aos outros. Ele reforça essa ideia de que nós somos um corpo com muitos membros, com muitas funções. Olha o que ele diz no verso 4 de Romanos 12. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Ou seja, não existe membro isolado. Não existe membro isolado. Por que que não existe? À luz do que nós estamos falando aqui hoje, porque ele não tem todos os dons. Ele vai precisar de alguém com um dom diferente para aperfeiçoá-lo, para corrigi-lo, para torná-lo mais semelhante a Cristo conforme o propósito de Deus. Para torná-lo aperfeiçoado, para que ele seja um instrumento na vida da igreja e também em missão ao mundo. Deus, diz o texto bíblico, em sua graça nos concedeu diferentes dons. Então isso confronta uma tentação muito comum na vida de toda instituição e na vida de toda comunidade cristã que se reúne, que é tentar medir maturidade pela importância espiritual. Tentar medir importância espiritual pelo dom que alguém possui. Não existe isso. Nenhum dom é maior do que o outro à luz do texto bíblico. Na Escritura, maturidade espiritual e importância espiritual nunca foi definida pelo tipo de dom que a gente possui. Ela é definida pelo nosso caráter. Maturidade e importância é definida pelo tipo de fruto que a nossa vida produz. E o tipo de fruto está intimamente ligado ao quanto nós colocamos os nossos dons em disposição para servir aos nossos irmãos, porque é só assim que a igreja cresce e amadurece. Então a maturidade, a importância, ela não é medida pelo que é evidente, mas pelo aquilo que está oculto no nosso interior. Não é medida por aquilo que nós somos aplaudidos, mas por aquilo que é mostrado nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de conflito, nos nossos momentos de perdão que a gente tem que exercer. É pelos frutos que se conhece a árvore, não pelos carismas, não pelas habilidades, não pelos dons das palavras de Jesus. Paulo, ele fala isso lá no versículo 21 dessa carta que nós lemos aqui de 1 Coríntios 12, dizendo o seguinte: os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com uma especial honra. Então não há ninguém na vida da igreja, no corpo de Cristo, que não tenha um dom do qual não possa servir os seus irmãos. Não há ninguém no corpo de Cristo do qual não tenha um dom, por menor que ele se enxergue, que não possa exercer a missão de Deus no mundo. Um dom evidente pode impressionar, mas somente o fruto revela uma transformação real de quem nós somos em Cristo. John Stott, inclusive, vai observar que os nossos dons, eles são ferramentas para o serviço da igreja, e não medalhas espirituais que a gente coleciona ao longo da nossa jornada, meus irmãos. Cada carisma, cada dom que Deus dá à igreja, ela é uma expressão da graça de Deus distribuída entre o povo de Deus, por amor, por misericórdia. Isso significa que ninguém tem todos os dons, e isso significa também que ninguém está sem pelo menos um dom, sem pelo menos um carisma.
Se a gente olhar de acordo com a doutrina bíblica, a gente observa que o Espírito de Deus, ele vai distribuir esses dons conforme a sua vontade, e não conforme a nossa preferência. Então, às vezes, vai ter alguém do nosso lado do qual a gente não gostaria, mas é justamente aquela pessoa que Deus vai usar para nos transformar. Às vezes vai ter alguém do nosso lado que não tem os mesmos gostos que a gente, mas é justamente aquela pessoa que Deus vai usar, o dom dela, para te tornar mais semelhante a Cristo. E essa é a beleza da igreja. Essa é a beleza do mosaico que Deus está construindo na eternidade com a sua igreja. Isso nos ensina algo muito profundo sobre a igreja. Deus decidiu que a missão, ela só avança quando o corpo inteiro está participando. Quando o corpo inteiro coloca os seus dons a serviço uns dos outros. E se uma igreja não avança, não é por falta de poder, não é por falta de estratégia, não é por falta de marketing, é por falta dos membros do corpo não colocar os seus dons a serviço uns dos outros. Mas a segunda coisa que a gente pode meditar aqui é sobre a fonte. Paulo vai dizer que o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus é quem concede esses dons. Então, Paulo deixa claro para nós que a fonte do dom, do carisma, da habilidade que Deus derrama sobre os homens, não é o homem, não é a nossa habilidade de aprender, é o Espírito. Os dons estão claramente explicados aqui por Paulo, que eles são trinitários. Paulo reforça isso 3 vezes, ele vai dizer, mesmo Espírito, mesmo Senhor, mesmo Deus. Então eles não nascem da nossa habilidade humana, não nascem apenas da nossa capacitação. É evidente que se a gente se capacitar, vamos ser excelentes, mas ele não nasce somente disso. O nascimento do dom começa em Deus. Não é a nossa personalidade, não é a nossa habilidade natural que nós temos. É a graça de Deus que derrama isso sobre nós para a edificação do corpo e a missão no mundo. Então, os dons são as manifestações da graça de Deus operando através de pessoas comuns. Essas habilidades, esses carismas de Deus, que Deus derrama sobre nós, e que são diversos, é o que faz nós, uns dos outros, únicos. Por isso que na igreja não há uniformidade. Às vezes podemos nos parecer um pouco, podemos ter dons semelhantes, mas não existe uniformidade na igreja. Porque se assim for, nós não seremos únicos. Deus não usará a nossa personalidade de forma única para abençoar a vida da igreja e ser um canal, ser luz, ser sal no mundo. Tiago capítulo 1, verso 17 vai afirmar que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, ou seja, não nasce no homem, não é algo natural, é algo que vem de Deus. E se é algo que vem de Deus, eu tenho que colocar à disposição de Deus para ser usado. Isso significa que nenhum dom é uma propriedade pessoal nossa. Então o pregador não possui a palavra, o líder não possui autoridade própria, o que ensina não possui sabedoria própria. Tudo é algo que vem do alto. A sua habilidade, aquilo que você faz com leveza, seja na vida da igreja, seja no mundo, não é algo seu, não é algo que vem apenas da sua capacidade de se esforçar, é algo que vem de Deus. João Calvino vai dizer que quando nós reconhecemos que as nossas habilidades vêm de Deus, nós somos protegidos de 2 pecados perigosos. Primeiro, orgulho. Segundo, inveja. E ele vai explicar por que isso acontece. Por que nós somos protegidos do orgulho e da inveja quando reconhecemos que tudo que nós temos de bom é de Deus? Porque ao invés de nos orgulharmos do que Deus nos deu, nós nos sentiremos privilegiados, porque somos pecadores. E ele nos protege da inveja, porque ao invés de sentir inveja em relação ao outro, nós nos sentiremos gratos por aqueles que estão ao nosso redor e nos abençoam com dons diferentes. Então veja a importância de reconhecer que a fonte é de Deus. Calvino vai deixar claro para nós
que saber e aceitar que os dons vêm de Deus nos protege do orgulho e da inveja, porque nós sabemos que nada de bom pode vir de nós. Em relação à inveja, podemos entender que Deus distribui esses dons conforme a sua sabedoria, conforme a gente viu aqui no primeiro tópico, e Ele sabe como organizar a sua igreja. Então, se Ele colocou um dom, um carisma diferente na vida do outro irmão, é porque Ele sabe que aquele irmão vai usar muito melhor do que nós. Vai ser um administrador muito melhor do que nós. Ele sabe como nos abençoar com aquilo que nós não preferimos. Então, a igreja saudável, que se refere à vida no Espírito, como nós temos estudado todo esse tempo, não é aquele onde todos fazem tudo, onde todos têm os mesmos dons, mas a igreja saudável é aquela onde cada membro exerce o que recebeu por parte da graça de Deus. Reconhecer essa origem divina, ela destrói o orgulho no nosso coração, como se fosse uma conquista, como se fosse um mérito espiritual o dom que Deus me deu. E destrói também a inveja, como se Deus fosse injusto na distribuição. Por que Deus deu esse dom para ele e não para mim? E existem inúmeras pessoas que pensam dessa forma. Os dons, meus irmãos, não nos pertencem. Os carismas que Deus derrama sobre nós não nos pertencem. Pertencem à igreja e ao mundo. É interessante pensar dessa forma, porque eu tenho olhado um pouco sobre empreendedorismo e eu tenho observado que os empreendedores, a maioria deles de sucesso, se você observar alguns, Fábio Augusto, por exemplo, aquele cara que é autoridade nessa área, teve a escola WhatsApp lá, etc., ele vai falar justamente isso. Quando você resolve abençoar o outro, você começa a ganhar dinheiro. E ele fala isso com uma visão comercial, periférica. Imagine nós que somos cristãos. Se nós olharmos para as nossas habilidades, para os dons que Deus nos dá, e pensarmos que esses dons não são fruto do esforço, são graça de Deus derramada sobre nós para abençoar os outros, nós vamos entender que os nossos dons não nos pertencem. Nós vamos entender que os nossos dons só vão encontrar sentido quando eles são usados na dependência de Deus a serviço do próximo. E aqui está o passo para a maturidade espiritual, que não é entender que eu possuo um dom, mas é entender que Deus me deu um dom para administrá-lo com humildade e fidelidade a serviço de outros. Se a gente entende isso, podemos caminhar para o terceiro ponto, do qual Paulo deixa claro para nós o propósito. Se a gente absorver essa clareza quanto à origem do dom e quanto à diversidade que Deus derrama sobre a vida de cada um que se achega a Ele, nós podemos avançar com o apóstolo sobre o que ele declara como algo decisivo, sobre o propósito disso. E ele diz lá no verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um para um fim proveitoso, para um benefício. Esse fim proveitoso é o crescimento, é o amadurecimento. No texto bíblico que nós lemos aqui na carta de Corinto, é a edificação da igreja. Então, o dom espiritual nunca foi dado para a nossa promoção. Nunca foi dado para nos colocar no palco. Nunca foi dado para sermos aplaudidos. Ele foi dado para fortalecermos o corpo, a igreja. E quando eu estou falando de corpo, de igreja, eu não estou me referindo a somente nós aqui, mas a igreja como um todo, ao corpo universal de Cristo. Essa é uma das razões, posso deixar claro aqui, do porquê eu sou um continuista. Por que eu acredito que os dons continuam? Porque se eu acreditar que os dons já passaram, eu tenho que acreditar também que a igreja não precisa mais ser edificada. É uma consequência, é um fruto. Se Paulo está falando que o dom foi dado a cada um para edificar a igreja, e se eu creio que os dons já passaram, eu tenho que crer também que a igreja não precisa mais ser aperfeiçoada. Ela não precisa ser mais edificada. Eu preciso crer que a igreja já chegou a um nível de maturidade onde já não é mais
necessário o seu aprofundamento, o seu aperfeiçoamento na imagem do Cristo, o seu amadurecimento, o seu crescimento, a sua conexão uns aos outros. O que, se a gente olhar para a realidade, não é real. Por isso que Efésios 4,12 vai explicar que os dons existem para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, enquanto a igreja está na terra e Cristo ainda não voltou, os dons continuam sobre a vida de cada um que se achega a Ele, para que essa igreja cresça e se aperfeiçoe para a obra do ministério. Isso muda completamente a forma como nós enxergamos a igreja. Porque a igreja não é o lugar onde poucos ministram e o restante assiste. Ela não foi projetada por Cristo para ser assim. A igreja é um corpo onde todos servem. Martin Lloyd-Jones, ele dizia que o maior sinal de maturidade espiritual é transformar o culto em um tipo de espetáculo. Onde poucos se apresentam, onde poucos performam, enquanto outros assistem uma apresentação e a performance dos mais talentosos. Isso, meus irmãos, não é a igreja de Cristo. Quando isso acontece, alguns mais performáticos, alguns que têm os dons mais evidentes, vão atuar enquanto o restante da igreja vai observar. Estática, estéril. Agora, o que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia está nos apresentando aqui em Corinto? Ela nos apresenta algo que é completamente diferente desse entendimento. O modelo bíblico é que cada crente, cada pessoa que se achegou a Cristo, ela é dotada de um dom, de um carisma. Para quê? Para que ela participe dessa edificação do corpo. Olha o que diz capítulos posteriores aí, capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas, um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. A edificação, ela acontece de muitas formas, mas principalmente através da contribuição de cada irmão envolvido no corpo. Através de ensino, serviço, encorajamento, misericórdia, liderança, hospitalidade. Paulo vai explicar isso à igreja de Corinto. Paulo vai explicar isso aos irmãos de Romanos, no capítulo 12. Os dons são justamente para isso, não para que alguns performem, mas para que todo o corpo se envolva, sirva, cresça, amadureça, se aperfeiçoe e chegue à plenitude do varão perfeito que é Cristo Jesus. O fato é que quando cada membro, não apenas um grupo, estou apontando aqui para o palco porque é para isso que a gente observa muitas vezes, mas quando cada membro, não apenas um grupo, exerce o seu dom, a igreja cresce. E ela cresce de todas as formas. Ela cresce em maturidade, ela cresce em unidade, ela cresce em avanço, ela cresce em amadurecimento, ela cresce numericamente, ela cresce de forma saudável nas relações. Esse é o objetivo do porquê Deus nos dá o dom. O propósito do dom é edificar o corpo. O propósito do dom, o benefício, um fim proveitoso, nas palavras de Paulo, ao conceder os dons, é esse: amadurecimento, crescimento, unidade, relações saudáveis. E aí chegamos ao último ponto nosso, quando nós estamos falando de missão da igreja. Os dons não são apenas para edificar a vida da igreja, eles possuem uma dimensão missionária. A tradição reformada vai nos ensinar isso. O apóstolo Pedro vai dizer isso para nós também, lá na sua primeira carta, capítulo 4, verso 10, ele vai afirmar: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, a igreja não recebe dons apenas para sobreviver de forma espiritual. Mas no entendimento de Abraham Kuyper, ela recebe os dons para testemunhar ao mundo o Evangelho.
A gente encontra essa conexão porque Kuyper defendia e ele afirmava que Cristo não é Senhor apenas da igreja, mas Ele é Senhor de toda a esfera da vida. É o que o pastor Levi tem pregado aqui na série sobre as esferas. Tivemos aqui ontem falando sobre educação também. Então isso significa que os dons que Deus derrama através do seu Espírito não se limitam à vida da igreja. Eles são dons para atuar em cada esfera que compõe a nossa vida. Eles precisam, eles devem e eles podem se manifestar em cada esfera. Seja no trabalho, seja na família, seja na cultura, seja na educação, seja no cuidado com pessoas. Deus nos deu dons para ser sal e luz e testemunho lá fora. E aqui, se você me permite, eu particularmente creio que a verdadeira espiritualidade, ela acontece primeiro lá fora, não aqui dentro. Ela acontece primeiro, e aí é uma particularidade minha, principalmente, eu creio, nessas esferas. Porque se não ocorre lá e ocorre aqui primeiro, eu posso com toda certeza te afirmar que é uma espiritualidade vazia e oca. Porque Deus nos deu dons para atuar nas duas esferas, na vida da igreja e no mundo. Como cristãos, e no entendimento que a gente tem da tradição reformada, nós exercemos os nossos dons aonde Deus nos colocou. Nos ambientes que Deus nos colocou. A graça de Deus, ela não transforma apenas o culto, ela transforma a vida onde nós estamos inseridos. É o que diz Salmos capítulo 1, aonde o rio de Deus está, tudo ganha vida. Aonde o rio de Deus está? Conforme o nosso entendimento que a gente estudou aqui, dentro de nós. E se nós estamos inseridos no trabalho, na família, nos amigos, em qualquer ambiente que a gente está, o rio de Deus tem que correr. E tem que trazer vida para aquele lugar. O rio de Deus transforma todos os ambientes por onde ele passa. Quando os dons de Deus são usados nessa perspectiva, nessa visão, nesse entendimento, com fidelidade em qualquer ambiente, qualquer esfera, a igreja então se torna um sinal visível do reino de Deus no mundo. É isso que nós precisamos ser. A maneira como a gente faz negócios, a maneira como nós educamos nossos filhos, a maneira como nós trabalhamos. Por isso que Paulo vai dizer lá para o escravo, né? Servir como se estivesse servindo ao Senhor. E isso encontra eco no que nós estamos falando aqui. Paulo vai dizer aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, nós estamos lendo aqui 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, ele vai dizer: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Então, quando a gente honra a Deus com os nossos dons, até as ações comuns, como comer, beber, eles glorificam a Deus. Eles são orientadas para a glória de Deus. Essa compreensão revela que o ordinário, as coisas ordinárias que a gente pratica todos os dias, também pode ser palco da manifestação do Espírito de Deus. Porque a gente acha que manifestação é só profecia, é só línguas, é só cura, é só milagre. Mas Deus está dizendo para nós, quer comam, quer bebam, o Espírito de Deus também pode glorificar a Deus através dessas ações ordinárias. Herman Bavinck, ele vai reforçar que a graça não anula a criação. A graça restaura. E ela faz com que os dons espirituais se manifestem no trabalho, na cultura e também nas relações humanas. É dessa forma que cada um de nós como cristãos, a gente exerce, ativamos os nossos dons, não apenas no culto, mas de forma contínua em todas as áreas, somos usados como instrumentos de Deus. E esse é o nosso desejo, essa deve ser a nossa ambição, a nossa maior ambição, ser um reflexo da glória de Deus. Quando essa visão é compreendida, a igreja, ela deixa de ser apenas um local físico de reunião para se tornar
um corpo organizado e visível ao mundo. Então, para concluirmos, meus irmãos, seguindo essa cronologia de entendimento, o Espírito nos vivifica, ele passa a habitar dentro de nós, ele nos sela para a eternidade, ele nos chama para viver cheios da sua presença numa vida equilibrada e nos capacita com carismas diferentes para sermos um instrumento de Deus na vida da igreja e um sinal do Evangelho no mundo. Dons não são para nossa exaltação, são para edificação e para o avanço do Evangelho no mundo. Se queremos ser uma igreja saudável, como eu sei que queremos, nós não devemos ser um grupo de pessoas onde poucos fazem muito. Nós devemos ser um grupo de pessoas onde cada um está servindo um ao outro com o dom que tem, com o dom que recebeu da parte de Deus, para aperfeiçoarmos uns aos outros e para nos tornarmos cada dia mais visíveis a esse mundo caído. Então eu queria que você fechasse seus olhos para a gente encerrar.